Eu quero só apresentar o nosso Genaro Marino. Prazer em tê-lo aqui. Gerardo, é ótimo tê-lo aqui, candidato à presidência do Palmeiras. São dois candidatos, o Gerardo Marino como candidato da oposição. Eu sempre coloco aí, ó, oposição apoiado pelo Paulo Nobre. E o Maurício Gagliotti apoiado pela dona Leila Pereira. São apoios fortes, além de todos os outros que eles têm também. Eles unidos, é muito importante. Um abração para você, obrigado por ter vindo. Ô Vanderlei, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá concentrado? A eleição é amanhã, né? Tô concentrado, hoje é o Green Friday, certo? Hoje todo dia, né, Janão? Nós vamos falar sobre isso também, okay. Claro, vamos falar sobre o Palmeiras, que vive um momento importante. Então nós vamos começar falando. Amanhã o Palmeiras vai viver o momento de eleição. Nós vamos conhecer no final da noite, o início da noite, o 40º presidente do Palmeiras ao longo da história. Estou falando certo, né? Sim. 8 mil sócios têm direito a votar, mas nunca em nenhum clube, todo quadro que tem abertura para votar, está liberado para votar, apto para votar, utiliza deste espaço. Mas, de qualquer maneira, esse é um número mais ou menos aproximado de 8 mil sócios que vão escolher o novo presidente. É até uma chapa, né? Uma chapa é o presidente com mais os diretores e o presidente com mais os diretores. É uma chapa, são 5, com né? Os vice. São 5 total? São 2 chapas, certo. O presidente e 4 vices. 2 chapas, o presidente e 4 vices. Então tá certo. Cada chapa tem 5 pessoas. Isso. Perfeito? Então tá. Por que você quer ser presidente do Palmeiras, meu caro Genaro Marino? Bom, primeiro porque eu sou palmeirense e torço para que o Palmeiras seja sempre o mais bem sucedido possível. Mas no caso específico nosso agora, né, nós viemos dentro de um eixo político desde 2013, quando o Paulo Nobre se tornou presidente, o Maurício o primeiro vice, eu o segundo, o Gécio o terceiro e o Dr. Furges o quarto. Em 2013, nós tivemos um plano de governo de longo prazo, porque como todos sabem, já não vale a pena repetir tudo, né? Nós tínhamos uma deficiência financeira, estávamos na Série B, não tínhamos receita para o ano. Então, os primeiros anos foram de trabalho forte e duro para recuperar essa parte financeira e a parte esportiva no clube, bem como, por coincidência, nós estávamos na fase de construção da nossa arena, estava próximo de ser concluído, então o clube estava todo dividido e todo separado, né? Alguns departamentos até fora. Então, 2015, já com água limpa, como o pessoal fala, né? Receitas entrando no clube, a arena pronta, tendo o volume financeiro que a bilheteria proporciona, as receitas novas de televisão entrando de forma natural e o patrocínio novo chegando, o clube então ganhou outra dimensão, outro estágio, mas dentro desse plano de governo iniciado em 2013. E esse estágio proporcionou que o Palmeiras fizesse grandes investimentos, tivesse o elenco que teve, trouxemos o Alexandre Matos, que fazia parte de toda a reestruturação também profissional do clube. Já tínhamos trazido o Pacello na área financeira, que também foi um grande alavancador de toda a parte estrutural financeira do Palmeiras, inclusive dos fundos de investimentos, dos aportes do Paulo Nobre. Ele coordenou como legalizar e devolver esse dinheiro para o presidente. Então é uma coisa muito importante, né? E em 2015 já fomos premiados com a Copa do Brasil. 2016 fomos campeões brasileiros. Terminou o mandato Paulo Nobre. Então, Maurício, primeiro vice, se tornou presidente, eu segundo, passei por primeiro vice, e veio José Tomazelli para compor o time conosco. A partir do final de 16, início de 17, junto com a nova presidência, né, com o Maurício, já começamos a ter alguma dificuldade de entendimento, porque quando eu entendo que um presidente e os vices são eleitos pelo sócio, o comprometimento nosso é fazer cumprir o nosso estatuto, a nossa regra, né? Ter a responsabilidade. Já tivemos uma dificuldade da forma que a Leila foi apresentada para concorrer ao conselho, coisa que o Paulo Nobre e nós tivemos conhecimento quando ela veio votar. Para nós foi surpresa, porque ela tinha se tornado sócia em 2015, em 2016 já estava votando. Então, nosso estatuto, regra, para votar, você precisa de 3 anos de clube, para ser votado precisa de 8.
Em um ano ela já estava votando e 1 ano e 3 meses ela já estava sendo eleita conselheira. Então, para nós foi uma forma que não compactuava com o nosso estatuto. Então, nos posicionamos contrário à entrada dela no conselho, mediante entender que o parecer jurídico que o Paulo solicitou para o departamento jurídico demonstrava que ela não tinha condições de votar e nem ser votada naquela ocasião. Passado um tempo, o Paulo saiu, foi ressolicitado para o presidente que considerasse a carta. Então o presidente, com menos de um mês na cadeira, concordou que ela era sócia desde 96. Que mesmo entendendo que ela tenha tido uma carta oferecendo o título para ela em 96, não houve nenhum registro no clube até 2015. Então ficou uma situação não tão confortável. Como na primeira reunião do conselho, que então esse assunto foi levado para o conselho, a nova diretoria, o presidente e os 4 vices foram submetidos se aceitava ou não ela se tornar conselheira, nós levantamos e não concordamos, o famoso senta-levanta, quem concorda fica sentado, quem discorda levanta. Então levantaram os 3 vice-presidentes, eu, o Dr. Fulgio José Tomazelli e mais 30 e poucos conselheiros, que é insuficiente para não para barrar, né, a forma que ela estava se tornando conselheira. Então, venceu no conselho e ela se tornou conselheira, e com envolvimento e com investimento em jogadores, com as perspectivas que estavam se abrindo, nós acabamos ficando um pouco à margem da administração, visto que então tinha um contato direto. O Maurício Gagliotti, ele foi suportado para se tornar presidente pelo senhor Mustafa, e junto com a Leila, ele então entendeu que ele tinha um tripé vitorioso. O tripé seria o Mustafa, o suporte político dele, a Leila, o suporte financeiro, e o Matos, o diretor de futebol, que trabalha e traz o jogador que precisar. Baseado nisso, ele falou para nós aguardarmos uns meses para que se adequasse essa situação, né, de a gente não aprovar a entrada dela, de não ficar nenhum um mal-estar entre os vice-presidentes e o patrocinador, e que tudo se resolveria. Foi passando o tempo e não foi sendo resolvido, foi continuando o distanciamento, até que chegou no final de 17, de novo outra surpresa. Na reunião de dezembro, no COF, o Maurício informou que ele sairia de férias, e o COF, então, pela hierarquia, o primeiro vice assume a presidência de 26 de dezembro a 15 de janeiro. Esse período não tinha muita demanda, a não ser receber a nova comissão técnica, os novos atletas estavam em negociação com o Scarpa, então foi acompanhado pela minha pessoa até meados de janeiro, quando o Maurício retornou de férias. Quando ele retornou de férias, houve aprovação do balanço de 2017 no Conselho, por unanimidade. E esse balanço de 17 constava que todo o dinheiro que ela investiu em atletas no período 16-17 estava como investimento em marketing, visto que ela usava a imagem dos jogadores para apresentá-los nas suas empresas. E foi aprovado por unanimidade investimento em marketing. Palmeiras com bom faturamento, acho que o segundo maior faturamento de clubes de futebol do Brasil. Então, 10 dias depois, na reunião do COF, foi informado que tinha uma mudança do contrato, porque ela tinha tido multa da Receita pela forma que era lançada os investimentos, e precisaria alterar, e que seria alterado para 2018. Então, os contratos a partir de 2018 passariam a ser de outra forma que não investimento em marketing. Na reunião de fevereiro do COF, foi identificado que não houve só uma mudança para 2018, houve uma outra mudança retroativa a 2017. Considerando que os investimentos feitos em 17 não eram mais investimento, e sim empréstimo corrigido pelo CDI. Para nossa surpresa, nesse período, constatamos que a alteração feita retroativa a 17 datava da data de 26 de dezembro, quando eu estava como presidente. Então, eu declarei que não sabia que tinha sido feita essa alteração, e que era uma surpresa, e que deveríamos discutir sobre isso. O COF perguntou para o presidente, ele falou, não, eu fiz a alteração depois que voltei de férias. E continuando, a nossa responsabilidade como gestor é
fazer o que é correto, que está dentro do estatuto. Você não pode transformar investimento e marketing numa dívida para o clube da noite para o dia sem a aprovação dos órgãos do clube. Porque, né, um presidente tem uma competência de até 30% da receita assumir dívida. Esse valor era superior aos 30% da receita. Então teria que ser aprovado no COF, ou que no mínimo os vice-presidentes ou o presidente que estava substituindo ele tivesse conhecimento ou a par do assunto. Como eu primeiro vice e presenciei dessa forma e não fui informado, achei que não era uma ação adequada e não me senti confortável dentro dessa situação. O presidente faz alguma coisa sem falar nada para ninguém e transforma uma dívida para o clube. Se o COF não investiga, porque o COF criou uma comissão com 4, o Savério, o Kaminski, o Décio Perim e um outro, para que investigasse. Todos constataram que então essa operação foi feita de forma, entre aspas, camuflada, certo? Ninguém sabia. Baseado nisso, o COF deu oportunidade para o presidente corrigir. Falou, você tem 30 dias para corrigir ou as datas, ou os valores, ou a forma, visto que o nosso balanço foi aprovado como investimento e marketing, não como empréstimo. Então passou fevereiro, março, foi de novo cobrado e o COF passou a rejeitar os balanços porque a base de origem tá errada. Quando chegou em maio, ele pediu para que a Leila viesse se explicar no COF por que teve que fazer essa alteração. E ela falou que a alteração foi para a exigência da Receita, que multou ela no passado. Então nós entendemos que essa alteração era devida para o ano de 2018. 2017, se ela já foi multada ou já teve algum problema, foi resolvido. Nós não precisaríamos assumir uma dívida e um risco que não era nosso. Mas continuou dessa forma. Logo em seguida, foi apresentado pelo CD, que hoje o nosso CD, com o Serafim, o Maurício e a Leila, eles estão compostos dentro de uma filosofia de administração juntas e até é importante, decidiram que tinha que alterar o estatuto, baseado nos estudos que a comissão estatutária tinha feito ao longo dos anos. De passar de 2 para 3 anos, de ser apenas 3 anos o mandato e não 3 mais 3. Nós entendemos que em função de tudo isso, de alteração de estatuto, da solicitação de alteração do contrato dessa forma, privilegiando a patrocinadora, no caso a Leila, achamos que era um casuísmo. Por que precisa fazer tudo dessa forma? Muda contrato, privilegia o patrocinador, altera estatuto para privilegiar. Então, tomamos de novo uma postura contrária. E aí acho que foi a gota d'água de entender que nós não tínhamos mais um consenso de continuar nessa gestão dessa forma. E foi mais ou menos após esse período que decidimos então que não continuaríamos nessa filosofia da gestão e passaríamos a lançar uma candidatura preocupados com a soberania do Palmeiras, que é proteger o Palmeiras, e era nosso lema e a base do nosso programa desde 2013. Os 3 pilares: ética, transparência e autossustentabilidade. Entendi. Esse é o Genaro Marino, que é candidato de oposição à presidência do Palmeiras. As eleições acontecem amanhã, nós vamos fazer um giro de perguntas aqui. E enquanto o Tebas fica mais próximo, por favor, do Genaro mais próximo, por favor, do Tebas, que é um apaixonado torcedor do Palmeiras também. Opa, é nóis. Então, para ficarem bonitões no nosso telão aqui. Meu caro Mauro Betting, a sua pergunta, e você é outro que conhece o Palmeiras como poucos. Não, torço, mas a gente torce mais do que conhece, né? E quando mais a gente conhece, menos a gente sabe, né? Isso também é verdade. E sempre que eu faço, só para deixar muito claro, uma das maiores honras profissionais que eu tive na vida foi ser o mediador de um debate de candidatos à presidência do Corinthians. E eu nunca vou esquecer que naquela oportunidade, ao final do debate, eu queria agradecer a todos os presentes, também ao ausente que não foi, e gostaria, como palmeirense, primeiro da honra de ter sido o mediador desse debate, e como palmeirense sou obrigado a dizer, até como um compromisso que eu tenho com os fatos, e que vença o pior, né? Esses ficaram assim, pô, gente, os palmeirenses, eu espero que vença o pior pro Corinthians, né? E eu quero só fazer esse preâmbulo também, mandei, foi muito engraçado. Não, todo rio, você não fez sabia. A pergunta ainda, você vai fazer agora? Só peço que o Genaro, se possível, claro, responda de uma maneira mais rápida, pra gente poder fazer um girinho também bacana de perguntas. Eu dei até um espaço maior para você fundamentar. Obrigado, agradeço. Mas tinha que contar a história. Claro, fundamentar porque eu sou candidato. Porque tem essa história aqui, já contou. Agora diga, Mauro Betting. E até uma característica minha, eu não sou muito de, acho que a gente pergunta, a gente não faz inquisição, a gente não faz... a gente não é policial, a gente tem que fazer perguntas, e toda pergunta, num caso, numa
entrevista eleitoral, eu tento manter um certo padrão. Qualquer candidato de qualquer clube, né? Embora não seja, evidentemente, para mim um clube qualquer. Então eu sempre tento manter um padrão. Então, às vezes, você faltou apertar, você levantou a bola. Não, eu tento fazer uma pergunta, digamos, média, que eu faria para todos os candidatos. E eu só quero dizer aqui, porque dá para dizer um pouquinho mais, que no caso do Palmeiras, primeiro, eu sou torcedor, não sou sócio. E sempre quis ser torcedor para não ser sócio, para não me meter mais na política do que eu acabo me metendo, meu pai se metia. Então a gente tem uma situação mais complexa. Mas, diferentemente de tantas eleições recentes nesse país, e até mesmo no Palmeiras, eu queria dizer que o Palmeiras estará em ótimas mãos. Seja eleito o Genaro, continue o presidente. Eu sei que eu sou suspeito, que conheço o Genaro há mais de 15 anos, conheço o Maurício de jogar bola há mais de 30, conheço o Paulo Nobre por causa do Palmeiras há mais de 21 anos. Conheço o Mustafa, infelizmente, há muito tempo, ele me processou também, mas não é porque o Mustafa me processou que eu não dou a mão para ele, dá a mão para mim, não é porque o Mustafa está apoiando uma ou outra candidatura, até porque ele apoiou todas as recentes e brigou com todas elas, mas só para deixar claro, então, que é muito muito complexo o Palmeiras, mais do que qualquer outra eleição. Mas eu queria perguntar para você, Janari, e parabenizando pela explicação, que foi longa, mas explica corretamente o que a gente sabe e o porquê também da candidatura de você e do seu grupo, mas é uma questão que evidentemente interfere porque tem outras coisas, porque não é só esta eleição, é a eleição daqui a 3 anos que envolve possivelmente a candidatura de Leila Pereira. Ela já deixou muito claro, e para mim de uma maneira clara demais e para mim incorreta, de que não, que se o Palmeiras não for eleito o Maurício, foi eleito o Genaro, eu vou sair da Crefisa, a Crefisa vai ser do Palmeiras, enfim. Eu acho meio estranho, mas em todo caso não vou também conversar mais a respeito. E você você trouxe a informação de que estaria uma empresa multinacional conversando com um grupo de vocês para eventualmente assumir o patrocínio do Palmeiras em níveis superiores. Eu sei que é uma carta de intenção, que você não pode abrir o jogo agora, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas duas coisas. Você eleito, a Crefisa sai, você eleito, a Crefisa saindo ou a Crefisa ficando, esse grupo pode mesmo chegar ao Palmeiras, Genaro? Então, existe sim interesse. Nós tivemos 2 empresas manifestando interesse em continuar, desde que também eles leram nos jornais de que se não fosse o candidato dela, ela sairia. E o approach comigo foi dessa forma. Ele falou: se você for presidente e ela sair, você aceita conversar? E daí nós tivemos interesse. E o que eu posso adiantar que é uma empresa multinacional na área de gás e energia e em vários países que querem entrar no Brasil, e destinou uma verba. E nas conversações nós já falamos de valores, porque sabemos que o valor que a Crefisa tem não é normal. Sim. E sabemos que no mercado é difícil. Porém, para nossa surpresa, o agente comercial que fez contato conosco também é um palmeirense. E por ser palmeirense, ele ficou atento a essas informações e foi buscar então o contato para que a empresa viesse conosco. Então, o que eu posso adiantar é que a oferta que eles estão, e eu estou protocolando hoje no clube para que não seja baseado só na minha eleição, e sim, caso o Maurício vença a eleição, que possa usar isso em benefício do clube. É um patrocínio na ordem de 25 milhões por ano de dólares. Então, seria um valor hoje superior ao que a Crefisa tem em reais. E nessa carta que você está protocolando, nesse documento, consta o nome da empresa? Consta o nome da empresa. Você pode falar? Então, eu tenho, nessa carta tem um item de exclusividade. É uma empresa multinacional, o que eu posso falar na área de gás e energia. O nome da holding é Black Star, mas os outros detalhes depois a gente vai submeter após as eleições ao clube, mas hoje só para protocolar que não é uma conversa eleitoreira. Isso acabou acontecendo no jantar ontem. Que não é uma ficção. Não é uma ficção, tanto que o nosso objetivo era, se caso eu não tenha sucesso e vencer essa eleição, que essa empresa converse com isso, o vencedor, ofereça para o clube uma oportunidade maior do que hoje nós temos. Perfeito. Satisfeito com a resposta, Mauro? Bastante, em todo sentido. E o nosso Márcio Espímpolo também faz uma pergunta ao Genaro Marino. Genaro, a gente se habitua a ouvir muito no futebol quando um clube não vai bem. Exemplo, o São Paulo. É fácil agitar no bastidor, é fácil desestabilizar, tem muito grupo que quer agitar, conturbar o ambiente. Mas fazer política num clube que vai tão bem como o Palmeiras, né? Que recentemente foi campeão brasileiro, que no final de semana agora só um desastre. O Mauro já fala até que
A faixa Já comprou a faixa, já comprou a faixa. O Mauro deu volta olímpica aqui na mesa. Algumas semanas ele deu volta olímpica aqui ao redor dessa mesa, né? Deixa eu pegar você quando você falava que era campeão. E marca pela humildade, Genaro, porque ele tem pacote de faixas aí pra distribuir pra gente. Mas isso fica mais. Eu imagino a dificuldade de se fazer política no Palmeiras, mesmo sendo da oposição, para um clube que vai tão bem, ainda mais estando do outro lado da mesa nesse aspecto, né? Quando você senta para decidir um grupo político, esse vai ser meu aliado, esse vai ser, se eu entrar como presidente, esse vai ser meu diretor, esse vai ser não sei quem. Como é que é isso na cabeça de uma pessoa que tá do outro lado e enfrentando um grupo que ganhou praticamente tudo no futebol, que é o carro-chefe de um clube, né? Então, nós ganhamos tudo na base, que a base vem de um trabalho já há mais de 4 anos. Nesses 2 anos nessa gestão, nós disputamos 8 títulos. Estamos ganhando o primeiro agora, nosso Deca. Porém, o valor investido, o valor gasto em todo o clube, não só com atletas, com salários, perto de 1 bilhão em 2 anos. Para você ter um título, hoje no mercado brasileiro, eu acho, falsa modéstia, um pouco. Nós poderíamos ter ganho mais. Fomos protagonistas em vários torneios, chegamos na semifinal, final, mas de novo, na minha opinião é pouco. Agora, o que você falou, e é muito importante, o clube hoje está num patamar financeiro e sendo protagonista. Como que alguém sai da própria gestão para brigar com a gestão, tendo a máquina da gestão contra e tendo poder econômico favorável a outra chapa? Na reunião com alguns sócios que fizemos 2 reuniões com a presença de mais de 300 sócios em cada. Uma pessoa pediu a palavra e falou: ou você é louco ou você tem um motivo muito grande para fazer isso, porque brigar hoje com a força da patrocinadora e com a máquina que está sendo usada é uma coisa difícil. Mas eu acredito que, como nós, falo sempre desse projeto de 2013, para ser rápido, vimos nessa ética, transparência e autossustentabilidade, baseado no profissionalismo, que eu citei alguns profissionais que nós fomos buscar, como o Matos, o Pacello, entre outros. O clube não pode voltar o que está se iniciando voltar agora. Como você falou, nossa chapa não teve barganha com outros grupos políticos para formar nossa chapa. Os 4 vices da nossa chapa são as pessoas que participaram desde o início do projeto e o programa de governo de 2013 na área de planejamento estratégico. O Ricardo Galassi foi engenheiro, diretor, que ajudou toda a defesa na arbitragem do Palmeiras contra a W Torre, que trouxe para o Palmeiras a vantagem de ter a administração das cadeiras que nós estávamos perdendo, porque na alteração do contrato, que era 10 mil cadeiras, no segundo alteração não tinha mais um número, estava só cadeiras. E quando nós estávamos para inaugurar a arena, a W Torre estava entendendo que todas as cadeiras faziam parte dele. E o contrato original era 10 mil cadeiras da W Torre e todos os camarotes eram suficientes para que o investimento feito com o tempo desse o retorno deles. Então, Ricardo Galassi, detalhista importante. Luiz Fronteirota, o estrategista na área de marketing do plano de governo. O Márcio de Andréia, que hoje não está morando no Brasil, mora nos Estados Unidos, mas continuou sempre como suporte. E o José Tomazelli, por afinidade, por capacidade administrativa, já fez parte da diretoria administrativa do Paulo Nobre e é o 4º vice dessa gestão atual. Então nós não tivemos nenhum vice-presidente de um outro grupo político dentro do clube, justamente por isso, para que essa forma de barganhar cargos, de barganhar acordos para que se forme a chapa e ganhe a eleição, está sendo praticada pela gestão atual. Eles nomearam em maio, junho, 16 novos diretores, dos diretores mais antigos que estavam à margem da administração do clube, Palaia, Cirilo, entre outros, para que votassem no sim e fosse aprovado. Esses 16 novos diretores deram para ele essa margem que eles venceram no sim de alterar o estatuto para 3 anos e mais 3, por 3 votos só. Sendo que 2 ainda eram regulares. Então, nós não recorremos porque mesmo com 1 a mais eles tiveram a maioria do sim.
mas com a política de barganhar. E hoje, esse tipo de barganha, nós entendemos e vimos no passado do Palmeiras, muita gente nos sites criticam acordo com A ou B, mas nós não temos acordo com ninguém. Nós usamos a filosofia de ética, transparência e autossustentabilidade baseada em meritocracia, em você buscar os profissionais melhores e os atletas melhores, não só na parte administrativa, financeira e do futebol, mas da base. Nós mais antigos sabíamos que o Palmeiras na base não era tão revelador. Nos últimos 4 anos, então é como você plantar uma árvore, preparar a árvore e agora está dando frutos, mas a filosofia tem que continuar, porque se você não regar a árvore adequadamente, você vai perder os frutos. O presidente Maurício Gagliotti é candidato à reeleição e o Genaro Marino representa o grupo de oposição. Eu sempre coloco aqui, porque quem é que apoia? Tá, porque gente de peso, né? O Genaro de peso. O Genaro tem o grupo dele e entre eles o ex-presidente Paulo Nobre, que é uma figura importante no Palmeiras. Nos últimos tempos o palmeirense sabe disso. E o presidente Maurício Gagliotti tem como o seu grupo de apoio pessoas importantes também, entre elas a atual patrocinadora do Palmeiras, a conselheira Leila Pereira. Vampeta, sua pergunta ao Genaro Marino. Vampeta que está só esperando o momento de aplaudir o Palmeiras domingo. Diga, Vamp. Não, na base eu já bato palma porque o João Paulo jogou comigo no Vitória. É o cara, né? É, o João Paulo, o Zóio de Galinha, que eu chamo ele. E o Wesley também era cego, viu, Mauro? Era o goleiro, os Bavi, tinha que ser à tarde. A base do Vitória, que é o das mais elogiáveis do Brasil, tá fazendo um belo trabalho. Bem o goleiro era cego e o outro era Zóio de Galinha. O Wesley, ó, a gente tinha que botar o Bavi pra ser de tarde. Se fosse à noite, era lá. Desceu a cadeira. Então, o Palmeiras que chegou na final do Sub-11, Sub-13, Sub-15, 17, campeão Sub-20. Joga amanhã até lá no estádio Osasco. Joga no José Liberati lá amanhã, na final do Sub-15 e Sub-17, né? Foi de 3-1 do São Paulo no jogo de ida, Sub-17. E o Sub-15 0-0. Eu só não sei o resultado do Sub-11 e Sub-13, mas o João Paulo, ele sempre me liga e me passa, né? Assim, a gente tem um carinho, assim, a rivalidade em parte, né? Eu comecei a jogar contra o Palmeiras na divisão de base do Vitória, Copa São Paulo, depois 93. Aí o mundo dá volta, a gente vem jogar aqui pelo Corinthians, né? Se torna corintiano, grandes duelos. E eu sempre escutei, sempre falar do Mustafa, de todo mundo ali, aquela turma toda. Como foi que a Leila apareceu do nada? Porque assim, ela apareceu do nada, 2, 3 anos aí que ela tá figurando. Eu acho que hoje o Gagliotti é muito mais favorito a eleição por cada Leila, o seu dinheiro da Crefisa. Eu que tenho uma relação muito boa com o presidente Paulo Nobre, tem o nome dele, me liga, me convida até pra assistir o rally. Eu digo, não, você quer morrer, presidente. Fizemos parceria aí com o Aldax, algumas negociações. Não, eu mando pra ele assim, final do ano, Mauro. Saudações corintianas, Feliz Natal, um próximo ano novo. Aquele livrozinho que chega pra todo mundo. Mas como foi que a Leila apareceu do nada assim, senhor Genaro, no Palmeiras? Não, faz um resumo aí. Porque ela, assim, ela não tem 5 anos de Palmeiras e tá com essa força toda nos bastidores. Oficialmente é desde 96. Não, mas a mamãe, né? O pessoal chama até ela a mamãe, não sei o quê. Tia, né? Tia. A torcida. E não tinha isso. No Palmeiras não tinha isso. Não todo. A Leila surgiu em 2015. Isso aí. Então até a história dela que ele gravou, que ela ligou um dia pro Palmeiras, né? Eu quero patrocinar o Palmeiras, pensaram até que era um trote, desligaram, ela insistiu, ligou de novo, a força pelo menos toda. a conta dela. E ela chegou em 2015 e iniciou então essa parceria, e para surpresa do Paulo Nobre, nós que éramos vice, era de que eles eram palmeirenses. O Lamáquia conversando comigo. Vascaíno, não, o Lamáquia é palmeirense e comentou que ele tinha alguma coisa no Palmeiras. Quando falei então pelo nome, fui na cobrança lá na contabilidade e vimos que ele tinha uma cadeira cativa da década de 50. Mesma época que meu pai tinha comprado uma cadeira cativa. Certo. E mostrei para ele, ficou orgulhoso, tá vendo? Desde 50, mostrando. Tem vínculo. Tem vínculo, torcedor, numa empresa que está patrocinando. Aí começa um relacionamento mais aberto, porque você tem um patrocinador numa situação que o Palmeiras estava sem patrocínio, sem dinheiro. Então, é palmeirense. E a Leila é uma figura comunicativa, então foi se envolvendo. Foi assim que começou. Foi assim que começou. Em 3 anos, teve alguns dos que chegou a se cogitar
a Crefisa no São Paulo ou não? No começo. Algumas pessoas comentam, eu não participei, não sei, mas só foi comentário que eu vi. É uma empresa. É o mercado, pode, né? Se quiser, pode patrocinar todos os clubes, se quiser. Alguns bancos se tiver recurso. Isso aí, alguns bancos patrocinaram. Algumas empresas globais patrocinaram. Mesmo no Sul, daquela coisa Inter, Grêmio, bancos, Banrisul patrocinou os dois. E o nosso Rafael Tebas faz uma pergunta também ao Genaro Marino. Genaro, há 2 dias o Paulo Nobre escreveu uma carta ao Conselho com críticas duras ao Gagliotti, a Leila também de modo um pouco mais indireto, até citando um rompimento irreversível, uma traição, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso e se você também considera que houve, por parte do Gagliotti, da Leila, uma traição ao grupo do qual você faz parte hoje. Então, Paulo Nobre ficou 2 anos sem dar entrevista, sem manifestar. E nós estávamos pedindo para que ele falasse algo, porque as informações e a situação dele estava sendo explorada de forma contrária pela gestão do Maurício e da Leila. Muita coisa estava sendo dita e ele não se comunicava. Então ele resolveu fazer uma carta. E nessa carta ele explicou toda a história, citando os fatos. Não é uma versão, não é um pensamento dele. Então, ele considerou que houve traição, não da Leila. Leila, ela está tendo esse espaço porque o presidente da diretoria executiva e o presidente do conselho deliberativo estão dando. A culpa não é da patrocinadora, por isso que eu estou colocando como oposição para administrar isso. A culpa é do presidente que permite. O presidente teve todo o apoio do Paulo para ele se tornar presidente, o Maurício. Na primeira semana, o Paulo tinha rejeitado num parecer jurídico que ela não poderia votar e ele já aceitou. Então ele se sentiu traído. Por isso que ele demorou e se manifestou dessa forma agora. Respeitando o que não fez antes, porque o Palmeiras estava em Libertadores, Copa do Brasil, o brasileiro ainda estava não tão definido. Depois que você está encaminhado no brasileiro e já definiram os outros e estamos na véspera da eleição, ou fala agora ou depois não tem mais chance de falar. Detalhe importante na sua resposta. Contrapondo outro palmeirense que está no estúdio, eu me recuso de dizer o nome, definindo o campeonato, como você falou. E outros pipocam para falar isso. Este é o nosso Esporte em Discussão. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, os amigos do Esporte Discussão, que é o Fagner palmeirense, campeão de Catanduva. Vanderlei, queria deixar minha pergunta aí pro candidato. Candidato, se eleito, o senhor tem em vista um patrocínio, digamos, financeiramente mais forte hoje que a Crefisa? E segundo, se eleito, o senhor manterá Alexandre Matos no comando da diretoria de futebol do Palmeiras? Boa sorte, candidato. Um abraço a todos. Sobre patrocinador, o Genaro já falou. Alexandre Matos, você eleito, permanece? Vocês vão discutir o assunto? Nós gostaríamos de mantê-lo. Então, mas iniciando. Que moral que esse Alexandre Matos tem com a Leila, hein? Como é que é, mano? Que moral que ele tem, né? Ela vai no programa. Se ele sair, eu saio. Que força. O Alexandre também tem bom relacionamento. Eu falei lá em casa, eu vou sair, a mulher falou, vai com Deus até hoje. Com Deus que tá aqui. Mas que moral se ele tem com a Leila, hein? Por que será? É engraçado, o torcedor do Palmeiras tem clube que não tem nenhum patrocinador. E os caras querem um com mais grana que a Crefisa. Estão preocupados. Sabe o que acontece, Márcio? Isso não é, eu não colocar. Tem gente que fala que é ganância, não é verdade. É que depois que você pega o gostinho da coisa boa, você não teórico, não aceita não, as pessoas se adaptam. Você não quer mais andar de fusca. Não, mas você quer daquele nível pra cima. Eu reconheço que é assim. Eu falei várias vezes aqui, sem conhecer, Vampeta, sem conhecer profundamente toda a tratativa, as negociações, as alterações, aqueles acordos e desacordos, enfim, é um patrocinador dos sonhos. É isso. O próprio Genaro acabou de dizer aqui que ele, quando discutiu o assunto ou recebeu um telefonema de interessados em investir no Palmeiras, ele falou, vou falar números para vocês, porque imagino que tenha sido assim, eu estou fazendo um teatrinho aqui, mas você me corrija, por favor. Vou falar números para você, porque eu tenho conhecimento de que o nosso
nosso número é um pouquinho acima ou muito acima daquilo que o mercado paga para uma equipe de futebol. É quase o dobro do mercado. Então você tomou esse cuidado porque você quer comprar, mas você não sabe o preço. Você quer ajudar, você quer substituir esse patrocinador importante. Ótimo, é bom que tenha mais gente interessada, mas você não sabe quanto ele paga. É isso. Mas isso que causa esse espanto. Quando você fala que apareceu uma empresa oferecendo mais do que a Crefisa, o pessoal acha que é conversa eleitoreira. Por isso que você está formalizando isso, colocando a empresa depois para o clube tratar direto. Perfeito. Quem vota é os conselheiros e os sócios? Não, só os sócios. Só os sócios. Se o Palmeiras, por acaso, não ganhasse o Brasileiro, foi eliminado na Copa do Brasil e da Libertadores, tem um peso na hora de o sócio votar? O futebol tem peso nisso? Olha, tem o título aí, porque para nós todos o Palmeiras é campeão. Faz uma diferença hoje, na eleição? A diferença tem uma influência menor do que no passado, porque no passado quem elegia o presidente era o Conselho Deliberativo, então os 280, 300 conselheiros vivem em função do futebol. Hoje, o sócio do Palmeiras, que mora na região, quase 40% não são palmeirenses. São frequentadores do conjunto aquático, de outras atividades do clube. E esse conjunto aquático, outras atividades do clube, tudo isso está nos trinques ou deixando a desejar? Esse é outro fator, está deixando a desejar. Porque nesse plano de governo que nós reestruturamos o prédio administrativo e de quadras, quando a W Torre entregou a arena, entregou os 2 prédios, que era restituir todo o que ele destruiu para fazer a arena para o clube. E não entregou de forma adequada, entregou só a estrutura. Então nós tivemos que fazer as salas, o piso, acabamento, tudo que for necessário. E não teve continuidade nesses 2 anos os trabalhos de melhoria de portaria, de melhoria do conjunto aquático. O conjunto aquático está defasado, está quase sucateado e não foi feito nenhuma melhoria. Então, quando eu falo para o sócio, eu falo com conhecimento de quem vivencia também o clube, não só o futebol, das melhorias. E tem solução. Muita gente fala, com tanto dinheiro que nós acabamos de citar, não poderiam reservar uma porcentagem, 5% disso, para melhorias no clube? O clube estaria, e os esportes amadores. Nós tivemos a tradição sempre, Sociedade Esportiva Palmeiras, e não Palmeiras Futebol Clube. Basquete, futebol de salão, hóquei, judô, são esportes amadores no clube que estão largados. Eu digo não largados porque nós temos a base, mas não temos esporte profissional competitivo de alto nível, porque não tem investimento. É um departamento que continua dando prejuízo mensal no clube. Na era, Paulo Nobre foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro. Então é 2 contra 1, né? E uma pergunta, quer dizer que esses são 8 mil sócios. 8 mil. Claro, a gente sabe que não irão todos, mas eu estou dando o número que tem direito a votar. São sócios do clube. Teoricamente, na sua cabeça, eles terão que optar entre o sucesso do futebol e o clube na área social que não caminha bem. Para onde o coração dele pender mais, ele vai votar? Você acha que é isso? E outra coisa, campanha, como é que faz? Você liga para o sócio, você vai de casa em casa ou anuncia para o povo que você é candidato? Então, nós, como candidato, não tivemos acesso à lista de sócios. Por incrível que pareça, eu falo, olha a postura de uma gestão que se fala moderna, atualizada, não permitir que você tenha acesso. Então, nós estamos utilizando telefones e e-mails de grupos. Então, grupo do departamento social, do futebol, você vai juntando tudo isso. Então, nós nos dirigimos ao sócio com os recursos que nós tínhamos, porque o clube não deu uma competitividade igualitária para os 2 candidatos. Mas não vão ficar reclamando. Como você disse, o sócio não é um adversário do futebol, aquele que não é palmeirense. E isso é mais um problema administrativo. Se nós temos uma receita boa, você tem que destinar uma porcentagem para o clube. Porque hoje a arena está dentro do clube. Hoje a arena afetou as atividades que tínhamos. Nós não temos a nossa sala de troféu. Por quê? Porque não estão olhando o que é interessante. É isso que me preocupa. O conjunto aquático que eu falei que está defasado. Os salões de festa que o Palmeiras tinha 2 e era até fonte de receita no passado. Eu lembro que na década de 70 o Palmeiras comprou um jogador com dinheiro do carnaval, que o salão de festa tinha 15 mil pessoas ou mais. Leivinha. Então, hoje o clube ainda precisa ter um relacionamento com a W Torre para recuperar áreas que estão lá. Nem a W Torre está usando e nem o Palmeiras está usando. Entendi. Genaro, obrigado pela gentileza, pela presença.
Tomara que amanhã uma festa democrática no Palmeiras. São 2 candidatos, o Genaro Marino representa a oposição e o candidato da situação é o atual presidente Maurício Gagliotti. Obrigado, viu, Genaro? Vanderlei, obrigado pela oportunidade de estar aqui com o Vampeta, com o Mauro Betti, com os outros componentes da mesa. E é o que você falou. Eu acredito que o sócio do Palmeiras vai saber encontrar e votar em quem é melhor para o Palmeiras. Então, que vença o melhor. Muito obrigado. Um abração pra você também. Campeão Mauro Betting. Um abração pra você, Mauro. Você fica lindo com aquela faixa que você mostrou. Não tenho faixa. Manhã. Espero ficar lindo. Espero, torço pra que esteja feliz onde é que domingo. Você comprou? Deve ser no Xing Li do Márcio Espímpolo, porque a faixa, Vampeta, é luminosa, ela pisca. Ela pisca. Olha o Mauro aí, ó. É a faixa pisca. Sim, isso é 2015, 4h30 da manhã, na Paulista, depois da vitória contra o Santos. Espero fazer a mesma coisa. Um abração pra você, Márcio Espímpolo. Campeão, vai fazer o quê, Vanderlei? Nossa senhora, imagina, vai sair na Paulista. A Paulista que vou sair da Paulista, aliás, se tem Deus que carregar quiser. o Dudu nos braços, isso é verdade. Não, isso já... Se foi beijar o bola, tem que carregar o Dudu. Sabe quem vai estar ao seu lado na Paulista comemorando? Quem? Vou dar o nome do nosso. Daniel Lian. Entre eles, Rafael Tebas. Não tem dúvida. Tebas, um abração. Como ele sempre fala, você vai fazer uma festa. Abração também pra Valeu, você. professor. Vem aí muita informação com o Departamento de Jornalismo da Jovem Pan, a Denise Campos de Toledo, eu acho que é ela, a Denise, né? Porque agora chegou o pessoal do staff, os maquiadores, pessoal da produção. Vem aí o jornal Jovem Pan, com muita informação para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.